Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho deste 26º domingo do tempo comum nos permite meditar a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão. Esse é o nome que tradicionalmente se dá a essa parábola. Epulão não é uma palavra que a gente costume usar no dia a dia, mas significa o mesmo que banqueteador. É o rico festeiro que estava sempre promovendo banquetes, festas na sua casa. Esse é o significado da palavra Epulão. Ou então, às vezes, se diz o pobre Lázaro e o rico avarento. Porque o motivo deste homem ter sido condenado ao inferno não é apenas porque ele era rico, mas por causa da sua avareza, por causa do seu egoísmo, da sua insensibilidade, da sua indiferença, porque ele não era generoso, misericordioso, compassivo para com o pobre Lázaro. Aliás, que na parábola o pobre tem nome, o rico não. A gente sabe que o pobre se chamava Lázaro. O nome do rico não é mencionado em momento nenhum, porque só o que ele tinha eram as suas riquezas. Ele acumulava bens, mas não tinha um coração generoso, compassivo, misericordioso. Ele não teve olhos para ver as necessidades e os sofrimentos do seu irmão que estava à porta da sua casa, que queria as migalhas que caíam da sua mesa. Então, claro que esse é o motivo da condenação do rico da parábola. Ele não é condenado porque era rico, mas porque era egoísta, era avarento, era insensível, não se compadeceu daquele pobre, não se compadeceu daquele necessitado do seu irmão, pensava só em si mesmo, na sua própria satisfação. Agora, Jesus conta essa parábola num contexto em que ele está dizendo para os discípulos do perigo das riquezas. Porque nós poderíamos dizer assim, bom, para mim não tem perigo nenhum então, porque eu não sou rico. Mas é possível que alguém seja pobre e seja ganancioso, que alguém seja pobre e seja apegado aos seus bens, ao pouco que tem, mas é apegado, é mesquinho. Pode ser que alguém seja rico e seja desapegado, seja generoso. Mas Jesus adverte os seus discípulos a respeito do perigo das riquezas. Porque quando uma pessoa enriquece, quando a pessoa tem bens, progride materialmente falando, isso às vezes dá uma sensação de onipotência, né, de autossuficiência. E é muito perigoso. E Jesus, lembrando que no domingo passado, contou a parábola do administrador desonesto. E Jesus concluía dizendo, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E São Lucas diz que os fariseus que estavam escutando o que Jesus dizia, começaram a rir, começaram a tirar sarro, debochar de Jesus, porque, diz São Lucas, os fariseus eram amigos do dinheiro. Eram pessoas apegadas ao dinheiro. E por isso Jesus conta essa parábola aos fariseus. Aliás, que a conclusão dessa parábola está muito ligada aos fariseus, porque o rico diz para Abraão, manda que Lázaro
apareça lá para os meus 5 irmãos, para o meu pai, para que eles não venham parar aqui. E Abraão diz, mas eles já têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as escrituras, eles têm a palavra de Deus. Basta ler, ouvir, prestar atenção, meditar, entender, viver a palavra de Deus. Já tem Moisés e os profetas. Não, mas se Lázaro for lá, se alguém ressuscitado dos mortos aparecer, eles vão acreditar. E termina com Abraão dizendo, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E isso Jesus disse para os fariseus, que de fato não acreditariam, mesmo depois que Jesus tivesse ressuscitado dos mortos. Mesmo Jesus tendo ressuscitado dos mortos, felizmente a humanidade continua seguindo esse caminho cego, materialista, consumista, de acumular tesouros, bens materiais, em vez de acumular bens espirituais, em vez de juntar tesouros no céu. Mesmo Jesus tendo ressuscitado dos mortos, nós temos a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas então os fariseus eram amigos do dinheiro e também eram adeptos de uma teologia chamada teologia da retribuição, que tem uma versão moderna, a teologia da prosperidade. Então eles acreditavam que se uma pessoa prospera, se uma pessoa é rica, é saudável, então ela é abençoada por Deus. Se uma pessoa é pobre, se uma pessoa é doente, então essa pessoa é amaldiçoada por Deus. E ainda tem muita gente que pensa assim. Tanto é que, certa vez, levaram um cego a Jesus e perguntaram, ele é assim por quê? Quem pecou para que ele fosse assim? Ele ou seus pais? Ou seja, se ele está sofrendo, se ele é pobre, se ele é um cego, tem uma deficiência, tem uma doença, então ele é um amaldiçoado, alguém abandonado por Deus. Por isso essa parábola de Jesus é uma afronta àquilo que os fariseus pensam, porque o rico vai para o inferno, enquanto o pobre vai para o céu. E Jesus quer justamente nos fazer olhar para o fato de que este mundo é transitório, é efêmero, é passageiro, e que nós devemos então buscar aquilo que São Paulo menciona a Timóteo na segunda leitura de hoje. Tu que és um homem de Deus, se nós somos homens e mulheres de Deus, então São Paulo diz, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado. É para isso que nós viemos a este mundo, para conquistar a vida eterna, para salvar as nossas almas. É assim que nós aproveitamos bem o tempo, acumulando méritos diante de Deus, praticando as boas obras, progredindo na virtude. Para uma pessoa mundana, aproveitar a vida, curtir a vida, como se diz, é viver como vivia aquele rico da parábola. Muita festa, muita comida, muita bebida, diversão, música. O profeta Amós, na primeira leitura de hoje, também fala dos ricos da sua época, né? Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, ai dos que vivem despreocupadamente, os que se sentem seguros,
Os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros e novilhos, cantam ao som das harpas, dedilham instrumentos, bebem vinho, se perfumam, aquela vida luxuosa. Ai dos ricos! O próprio Jesus diz isso no Evangelho de São Lucas: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Aqueles que fazem a sua felicidade consistir nos bens materiais. Aqueles que não se preocupam em salvar a sua alma, progredir na graça, na virtude. Ai desses. Nós estamos aqui para conquistar a vida eterna. Então, para uma pessoa mundana, vida boa é isso. Aproveitar a vida é isso. Para uma pessoa mundana, alguém como Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, cuja memória nós vamos celebrar no próximo sábado, dia 1º de outubro, alguém como Santa Teresinha desperdiçou a sua vida, jogou fora a sua vida, viveu mal, porque com 15 anos ela se tranca dentro de um Carmelo, na clausura, morre aos 24 de tuberculose. Então a pessoa mundana vai dizer: mas que vida jogada fora, que vida desperdiçada. Ela nem aproveitou a vida, nem curtiu a juventude dela, ficou lá trancada dentro de um convento rezando, fazendo penitência. Só que nós, na perspectiva da fé, enxergamos justamente o contrário. Santa Teresinha é alguém que sim soube aproveitar a vida, soube investir o seu tempo em algo que realmente vale a pena. Santa Luzia, nossa padroeira, nós sabemos que ela tinha sido prometida em casamento, embora ela tivesse feito um voto de castidade, de virgindade. E depois que a sua mãe fica curada milagrosamente de uma hemorragia, quando elas visitam o túmulo de Santa Águida, então a mãe consente que ela comece a distribuir os seus bens. O dinheiro que estava guardado para o dote, porque na época se pagava um dote para que a moça casasse, né? Ela começa a distribuir isso para os pobres. Quando o noivo fica sabendo, ele vem tirar satisfação com a mãe de Santa Luzia. A mãe de Santa Luzia diz: é que a minha filha encontrou um investimento mais rentável e mais seguro. Daí parece até que o noivo, pensando que se tratasse de algum tipo de aplicação no banco ou coisa parecida, até ajuda por um momento elas a venderem alguns bens, até que ele se dá conta de que os bens estão sendo distribuídos para os pobres. Então, esse é um investimento seguro e rentável. Investir o nosso tempo, investir a nossa vida nos bens espirituais, porque esses duram para sempre, são eternos. Os bens materiais acabam. Contemplando essa realidade, muitos santos se converteram. Por exemplo, São Francisco de Borja. São Francisco de Borja viveu no século XVI, foi um dos primeiros seguidores de Santo Inácio de Loyola, um dos primeiros a ingressar na Companhia de Jesus, os jesuítas. São Francisco de Borja era de família nobre, da realeza, acostumado aos ambientes palacianos, ao luxo, às festas. Era um homem piedoso, um homem devoto, porém era um homem que pertencia à nobreza. E ele era um homem de confiança do rei Carlos V, que era imperador do Sacro Império Romano Germânico. E a esposa do imperador, Isabel de Portugal, morreu. Ela era muito bonita, evidentemente, como ela era imperatriz, ela era muito poderosa.
mas conhecida pela sua beleza. Então ela morre, como a gente viu aí na morte da rainha Elizabeth, né? O corpo vai para lá, o corpo vem para cá e leva para uma cidade, leva para outra cidade, né? 10, 15 dias para enterrar a pessoa. Então, na época, o imperador Carlos V chamou Francisco de Borja, pediu que ele escoltasse o corpo de Isabel de Portugal até a cidade de Granada, onde ela seria, na Espanha, São Francisco de Borja era espanhol, onde ela seria sepultada. E ele então acompanha durante aqueles dias, mais de uma semana, o corpo pelas cidades por onde passava, até que quando chega à cidade onde ela seria sepultada, era um costume na época que se abrisse o caixão para que o povo visse a rainha antes de sepultá-la. E quando abriram o caixão, ela já estava, era verão, e ela já estava em avançado estado de decomposição, com o rosto coberto de vermes. E essa cena causa tamanha impressão em São Francisco de Borja, que ele diz assim: a partir de hoje, nunca mais servirei a um senhor que me morra. Porque ele viu aquela senhora tão poderosa, tão rica, tão bela, naquele estado, poucos dias depois da sua morte. Ele era casado, tinha 8 filhos, ele se retira com a sua família para um lugar mais afastado, longe do luxo, da nobreza, da realeza, e depois, quando ele fica viúvo, entra na companhia de Jesus. Tamanho impacto daquela visão de perceber que a morte nos leva a tudo. Quando Santa Luzia pediu à sua mãe que lhe permitisse distribuir os bens aos pobres, a mãe primeiro resistiu e disse: espera que eu morra, depois que eu morrer, aí você faz o que você quiser com a herança. E Santa Luzia disse para ela: mas se eu posso dispor dos bens depois da sua morte, significa que a senhora não pode levar consigo nada disso. Então, quando a gente caminha num lugar escuro, é melhor levar a luz na frente do que atrás. Vamos já distribuir os seus bens agora, em vida, porque isso será muito mais meritório diante de Deus, e você, afinal de contas, não poderá levar nada consigo. Então, essa parábola Jesus contou para os fariseus, justamente para que eles percebessem a loucura, a ilusão, que são as riquezas. E quando nós dizemos riquezas, né, o dinheiro é só um meio. O dinheiro, na verdade, é uma ficção, né? É um papel que se põe lá um valor e que a gente usa para adquirir outras coisas. São, no final das contas, os prazeres, os divertimentos, as honras, o poder que as pessoas querem com o dinheiro, não pelo dinheiro em si. Mas são todas coisas efêmeras e ilusórias, são todas coisas que passam, o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem ama a Deus permanece eternamente. E essa parábola também nos ensina algumas realidades importantes a respeito dos novíssimos, a respeito da morte, do juízo, do inferno e do paraíso. Primeiro que, logo depois da morte, há um julgamento. E já se decide o destino eterno. Tanto o céu quanto o inferno são eternos. Quando o rico diz para Abraão: manda vir aqui o Lázaro me refrescar com a saliva dele. Abraão diz assim: existe um abismo entre nós, ninguém que está aqui pode passar para o lado de lá, e ninguém que está aí pode passar para o lado de cá. O céu e o inferno são eternos. Logo após a morte vem o juízo. Embora ali na parábola o rico se preocupe com o pai e com os irmãos, mas a verdade é que no inferno não existe preocupação com ninguém.
No inferno só existe ódio e desespero. Ninguém se arrepende de nada. Ninguém sente remorso de nada. Agora, a parábola diz que o pobre Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Por que aqui Jesus não diz que o pobre foi levado para o céu? Por que diz que foi levado para o seio de Abraão? Porque até aquele momento ninguém tinha entrado no céu. Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Jesus não tinha ainda aberto as portas do céu. Nós dizemos no credo, desceu à mansão dos mortos. Na verdade, o texto em latim é descendit in ad inferos, desceu aos infernos, desceu à mansão dos mortos. É que aquelas pessoas justas, santas, os profetas, os patriarcas, que viveram antes de Cristo, não podiam ir para o céu quando morriam, porque o céu ainda era inacessível, Jesus ainda não tinha morrido. Quando Jesus desce aos infernos, depois da sua morte, antes da sua ressurreição, é justamente o que nós celebramos no Sábado Santo, a descida de Jesus aos infernos, que é ao seio de Abraão, lá onde estavam os justos. A igreja chamou também esse lugar de o limbo dos patriarcas. Era um lugar onde eles não sofriam, não contemplavam a face de Deus, mas também não sofriam. Quando Jesus desce à mansão dos mortos, então ele vai salvar também esses que aguardavam a sua vinda para levá-los para o céu. Por isso aqui o texto diz que o pobre foi para o seio de Abraão e não para o céu. O céu só se tornou acessível para nós depois da morte de Cristo. Então é por isso que se preferiu até na tradução em português, traduzir por mansão dos mortos em vez de inferno, porque o inferno é para sempre. Agora esses justos do Antigo Testamento só foram para o céu depois da morte de Jesus, quando Jesus desceu para salvá-los, para libertá-los. Então peçamos a Jesus nesta Santa Missa que nos dê um coração generoso, desapegado, que nos dê olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs, que Ele nos inspire palavras e ações para socorrer os necessitados, não apenas sentir compaixão, mas que nós amemos não apenas com palavras, mas com atos e de verdade. E o Senhor nos conceda que nós então saibamos aproveitar o nosso tempo neste mundo para conquistar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.